E hoje eu vou continuar ministrando sobre as águas de Mara. Quem estava aqui no culto passado? Deixa eu ver. No culto passado nós falamos que o povo saiu do Egito. E nós temos ministrado a respeito desse assunto. Deus liberta o povo poderosamente do Egito, né? Com sinais, maravilhas e prodígios. Da mesma maneira, você e eu fomos libertos desse mundo. Você e eu, que éramos escravos desse mundo, nos tornamos livres. Porque se o Filho vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente vós sois livres. E a primeira experiência que eles têm, então, é a experiência da Páscoa. Nós vimos no culto passado. Depois disso, a experiência do batismo nas águas. Abriu-se o mar vermelho e o povo todo passou por aquele mar vermelho. Aquilo representa, então, o batismo das águas. E nós vemos também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo guiava aquele povo. Através do quê? Da nuvem, durante o dia, e daquela tocha de fogo à noite. E esse mesmo Espírito, essa mesma nuvem, guiou esse povo para um lugar chamado Mara. Fala assim comigo, Mara. Mara significa o quê? Águas amargas. E nós vimos no culto passado que o que representa as águas amargas? Sabe? Esse povo lá era escravo. E o escravo, ele não é bem tratado. Na verdade, ele é maltratado. Ele apanha, a família é abusada. Então esse povo que estava ali sendo liberto do Egito agora, sendo colocado num deserto, precisava de cura. Precisava que as águas do seu interior se tornassem o quê? Doces. Boas para beber. Porque a palavra de Deus diz que do nosso interior vão fluir o quê? Rios de água viva. E se os rios de água viva que estão no seu interior são amargos, como que as pessoas vão poder beber? Como que as pessoas vão poder experimentar de Cristo através da sua vida? Então a primeira coisa que Deus faz, você quer avançar comigo? Essa é uma pergunta que eu te faço, você quer avançar com Deus? Nós cantamos uma música aqui, eu vou avançar, eu vou vencer, eu vou crescer. Você quer avançar com Deus? A primeira coisa então que Deus faz é curar as águas do seu coração. E no culto passado nós vimos isso. Mas essa parada do povo de Deus lá em Mara, não é só para cura emocional, não é só para a cura da alma, é também para a cura física. Sabe, o Senhor quer curar o seu corpo físico hoje aqui. Sabe, o Senhor quer trazer cura na sua vida. Não só emocional, mas também a cura física. Você vai ver que Jesus, as pessoas que iam chegando até Ele, ninguém saía sem cura. Vinha um leproso, o leproso saía curado. Vinha um manco, o manco saía andando normal. Vinha qualquer enfermo, o enfermo era curado. Vinha um morto, num caixão, o Senhor Jesus tocava no caixão e mandava o morto levantar. Nós vamos ver daqui a pouco. Então você percebe que Ele é a própria cura. E nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 15, na parte final do versículo 26, que o Deus que levou esse povo para as águas de Mara, não os leva até lá sem propósito. Deus não faz nada por um acaso. Isso é um bom sinal. Você não está aqui hoje por um acaso. Porque Ele não faz nada por um acaso. A nuvem conduziu aquele povo às águas de Mara. Não foi por um acaso. Aquele lugar era para curar a alma daquele povo. Aquele lugar era para falar, vocês, meu povo, estão amargos. E vocês precisam de cura na sua alma, para se tornarem doces, bons, fáceis de relacionar. Mas não é só isso. Quando vocês lançarem o madeiro nas águas, que representa a cruz, vocês também vão tomar dessas águas e vão ser curados no seu corpo físico. Interessante que a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas enfermidades, pela sua doença, eu sou sarado hoje. Sabe, hoje existe cura nesse lugar, por causa da cruz.
Interessante que quando Deus leva esse povo então para essas águas chamado Mara, alguns pesquisadores, isso é ciência e história de hoje, foram identificar quais nutrientes tinham naquela água. E eles identificaram que aquela água era rica em minerais. E um dos minerais que tinham lá era como um vermífugo. Você acha que escravo tinha verme? Você acha que eles comiam num lugar limpo? Você acha que os escravos que moravam no Egito bebiam água boa? Água limpa, bem potável. Eles iam comer e cozinhavam muito bem as coisas para poder comer. Não, eles comiam o que tinha na frente, irmãos. Escravo do Egito come o que tem na frente. Escravo do Egito não fica escolhendo a água, porque é escravo. Bebe a que tem. E muitas vezes a que tem é a que os egípcios desprezavam. Então eles tinham muitos vermes. Interessante que nessa pesquisa encontraram minerais que expulsavam os vermes do corpo desse povo. Não só isso, ela era rica em potássio, magnésio. Se você, hoje é moda, né, tomar suplementos, depois leia a respeito do magnésio, como ele é importante para o seu organismo. Para aqueles que vão fazer uma grande jornada, ter magnésio no corpo é excelente para os músculos. Ter potássio no corpo é excelente para os músculos. Magnésio é excelente para o coração. Aquele povo ia fazer uma jornada de 40 anos no deserto. Eles precisavam de um tônico. Precisavam ou não? E Deus faz com que eles vão lá e tomam um tônico. Só que eles não sabiam, murmuraram. Muitas vezes nós estamos tomando remédios que Deus tem nos dado. Nós estamos murmurando, só pensando no sabor, não sabendo como isso é um benefício para o nosso corpo ou para a nossa vida espiritual. Sabe, nesse lugar Deus se revelou. Até aqui, ninguém conhecia Deus como Jeová Rafá. Até aqui esse nome não existia na palavra de Deus. E Deus pega e fala para eles: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Sabe, quantos querem o Senhor que te sara? Quantos querem o Jeová Rafá? Sabe, Ele é o Senhor que nos sara. Nesse momento o Senhor se manifestou para eles através desse nome. Eu sou o Jeová Rafá. Você precisa de cura? Eu sou a sua cura. Certa vez Moisés perguntou para Deus: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu para ele: eu sou. Ponto. Em outras palavras. O que você precisa? Cura? Eu sou. Libertação? Eu sou libertador. Você precisa de quê? Restauração? Eu sou o restaurador. Você precisa de quê? De reconciliação? Eu sou aquele que tem o espírito da reconciliação. Você precisa de um milagre? Eu sou especialista nesse negócio. Você precisa de provisão? Eu sou a sua provisão. O que é que você precisa? Eu sou. E dessa maneira ele se apresenta a Moisés. E agora ao povo ele se apresenta como Jeová Rafá. E nessa manhã nós vamos ver o agir do Jeová Rafá na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. Amém? Sabe, o Senhor não quer curar só a nossa alma, Ele quer curar, como eu disse, o nosso corpo. Amém? Mas antes de falar de milagre, de curas, eu preciso te dar uma revelação nessa manhã. E você está aqui para ter revelação da palavra de Deus, amém? Como que Jesus realizava tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios? Alguns vão dizer por causa da fé. Isso é uma verdade parcial. Mas tem um item maior. Tem um item aqui mais elevado que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Portanto, eu quero que você abra lá em Lucas 7.
Quantos querem experimentar da cura de Deus aqui? Quero te ensinar então a experimentar da cura de Deus, meditando na autoridade. Abre, por favor, em Lucas 7. Vamos acompanhar esse texto, nós vamos ler muito esse texto. Lucas 7, o capítulo de Lucas 7, é um capítulo que você pode olhar para ele e falar, nossa, Jesus realiza aqui tantos milagres, poderosos, mas você tem que entender o que Cristo está querendo ensinar para nós. Quantos querem aprender? Irmãos, você vai percebendo no capítulo, versículo a versículo, que ele quer ensinar algo para nós. E aparentemente parece que é a respeito de cura simplesmente. Aparentemente parece que é a respeito de milagres, sinais e prodígios. Mas ele quer ensinar algo para nós, a autoridade. Fala assim comigo, a autoridade. Olha só, a palavra de Deus diz no versículo 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Fala assim comigo, Cafarnaum. Sabe o que significa Cafarnaum? Cafarnaum significa vila do conforto. Está confortável essa cadeira? Tá? Aleluia. Jesus então entrou na vila do conforto. Só que tem um problema, ele chegou na vila do conforto e não tem conforto naquele lugar. Ele chegou na vila do conforto, na cidade chamada Conforto, mas não tem conforto naquele lugar. Irmãos, nada está na palavra de Deus por um acaso. Nem uma vírgula, nem um tio, nada está na palavra de Deus por um acaso. O que ele está dizendo para nós? Eu sou o seu conforto. Meu nome não é eu sou o seu conforto. Eu sou o seu descanso. Eu sou o seu conforto. Nem na cidade que tem nome de conforto tem conforto, porque sou eu que sou o conforto. Porque quando ele entra na cidade, você vai ver, na medida que vai passando os versículos, que o servo do centurião está enfermo. Irmãos, tem conforto em enfermidade? Nenhuma. É muito terrível a enfermidade. Não existe conforto na enfermidade. E nós vemos então que esse servo do centurião, do qual ele amava muito, para você entender, o centurião é tipo um comandante do exército romano. Ele comandava uma tropa naquela cidade, naquela região. E ele era um gentil, ele não era judeu. E olha só que interessante, tendo Jesus concluído, versículo 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Próximo versículo. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só, a primeira coisa que acontece aqui, ele ouviu falar a respeito de quem? Irmãos, está vendo tanto que é importante você falar de Jesus? Olha como é importante. Você tem na sua boca e nas suas atitudes a capacidade de ministrar o evangelho, de pregar as boas novas, para que algum dia um centurião ouça a respeito de Jesus e o convide. Para que algum dia uma pessoa lá fora ouça falar a respeito do Jesus que você compartilhou e creia nele e seja salvo. Olha, ele ouviu falar a respeito de Jesus e falou, vem cá, vocês judeus, que são meus amigos, vai lá ter com Jesus e fala para ele que o meu servo está doente e que eu rogo, que eu peço para que o Senhor venha, para que ele venha na minha casa. A palavra de Deus diz que esses judeus foram lá, chegaram em Jesus e com insistência, não foi um pedido não, assim, Senhor Jesus, vamos ali comigo. Não, insistiram, por favor, Senhor Jesus. Ele é amigo do povo judeu, ele construiu uma sinagoga para nós, ele é amigo nosso. Por favor, Jesus, vem ter com ele, vem aqui na casa dele, Jesus, com insistência. Você já insistiu com alguma coisa? Já? Espero que já. Espero que sim. Você percebe então que eles insistiram com Jesus, até que Jesus foi. Sabe o que eu percebo isso aqui, essa história? Parece que Jesus está procurando oportunidade para abençoar alguém. Só porque era amigo do povo judeu, Jesus foi. Quantos aqui têm amigos que não conhecem Jesus?
Vários. Você sabia que Jesus quer abençoar os seus amigos através da sua vida? Ele quer abençoar os seus amigos, ele está procurando oportunidades para abençoar os seus amigos. Se você não abrir a boca para falar com eles, lá na sua escola, jovens, lá no seu trabalho, homens, com as suas amigas, mulheres, se você não abrir a boca, ele não vai poder abençoar. Ele está procurando a oportunidade de que alguém ouça a respeito dele, para que ele possa abençoá-lo. Eu vejo essa história assim, Jesus querendo abençoar, até o gentio. Interessante. Jesus foi com eles. Sabe, quanto mais motivos você der para Jesus, mais você vai levar ele, as pessoas lá fora. Quanto mais pessoas você falar a respeito de Jesus, mais motivos você vai dar para ele. E mais pessoas vão ser abençoados pelo Senhor. Quantos querem dar motivos para Jesus abençoar alguém aqui? Sabe, eu te convido a dar motivos para Jesus abençoar alguém. Amém? Mas olha só o versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já, perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Esse centurião, ele tem um negócio diferente, irmãos. Os amigos do centurião chegaram em Jesus e falaram: ele é digno. Senhor, ele é digno que o Senhor vá lá curar o servo dele, porque ele é amigo nosso, ele construiu uma sinagoga para nós, ele construiu um prédio para nós, reunimos para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Ele é digno, Senhor, vai lá. Chegando perto da casa dele, ele envia outros amigos, e ele fala o seguinte: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O que você percebe aqui? Humildade. Sabe, esse homem vai experimentar de um milagre aqui agora, irmãos. E ele vai experimentar de um milagre com um princípio de humildade. Guarde isso. E olha a próxima coisa que ele faz. Versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo, será curado. Porque também, versículo 8, eu sou homem sujeito à autoridade. Sujeito a quê? E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E digo a este, vem, e ele vem. E a outro, vai, e ele vai. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Qual que era a revelação que esse homem tinha? Fala assim comigo, da autoridade. Próximo. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus. Primeira coisa que aconteceu com Jesus, Jesus ficou admirado. Sabe, existem duas passagens no Novo Testamento, que a palavra de Deus diz que Jesus ficou admirado. Essa é uma delas. A outra é da mulher que foi pedir para que Jesus curasse a sua filha. E Jesus falou para ela, não, eu não vim para você ainda, eu vim para os meus, para os judeus. E ela pega e fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus se admirou da fé daquela mulher e falou: nem mesmo em Jerusalém, em Israel, eu vi uma fé como essa. Você percebe que a humildade abriu portas. Alô, irmãos? A humildade abriu portas para essa mulher. A humildade abriu portas para esse homem. E agora, a revelação da autoridade de Cristo, da autoridade que esse homem tinha, fez com que ele experimentasse de um milagre, que Jesus se admirou da fé dele. Olha só. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Mas espera lá, Israel é o país do quê? Da fé. Israel é o país da fé. O povo de Israel é o povo da fé. Nem mesmo no país da fé, entre o povo da fé, eu achei fé como essa. O que esse homem tinha, gente? Você não fica intrigado? Você não fica, uau, por que Jesus se direcionou à multidão
e falou: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Quantos querem ter uma fé como essa? Você percebe então que Jesus se admirou da fé daquele centurião, e nem judeu ele era. Quantos aqui são judeus? Você então tem a oportunidade de que Jesus se admire da sua fé, porque hoje você é povo escolhido de Deus. Sabe? Interessante que Jesus admira da fé desse homem. Por que que ele se admirou? Porque ele tinha, isso aqui é o segredo, irmãos, presta atenção. Esse homem tinha a revelação da autoridade. Ele sabia qual era a autoridade de Jesus, a ponto dele dizer: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Eu também estou inserido num contexto de autoridade. Eu sou sujeito a ordens. E não só isso, eu também dou ordens. E se eu falo para este aqui, que é meu servo, fazer algo, ele vai fazer. E da mesma maneira, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem, não só homem, mas é Deus, cheio de autoridade. O Senhor tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor tem autoridade sobre o corpo físico, mas o Senhor também tem autoridade sobre o espírito. O Senhor tem autoridade sobre a alma. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E se o Senhor falar uma palavra só, meu servo vai ser curado. Isso é a revelação da autoridade. Quantos querem ter a revelação da autoridade? Ah, irmãos. Olha, só 2 pessoas arrancaram o suspiro de Jesus. Só 2 pessoas arrancaram um suspiro. Uau! Uma coisa, irmãos, é alguém falar uau para você. Outra coisa é o próprio Cristo falar uau. Uau! Fala para a pessoa que está ao seu lado. Uau! Que fé é essa? Que fé é essa? E olha só, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Interessante. No texto não diz que Jesus liberou uma palavra. No texto não diz que Jesus falou algo. O texto só diz que os servos voltaram para casa e encontraram o servo curado. Vamos continuar meditando na autoridade. Esse texto, apesar de estar havendo curas, sinais, maravilhas, ele está falando de um assunto, a autoridade. Continuando o texto, a Bíblia fala que no dia subsequente, no próximo dia, Jesus estava indo em direção a um vilarejo, uma cidade chamada Naim. Fala comigo, Naim. Interessante que o significado dessa cidade, nada está por um acaso na palavra de Deus, é formosura. Se você está com a sua esposa, só com a sua esposa, amém? Fala, minha esposa, você é formosa. Você é formosa. Olha só, a Bíblia fala então que ele chegou em Naim com uma multidão seguindo ele. E ao chegar em Naim, existia uma multidão seguindo uma viúva cujo filho estava morto. Então imagina a cena, eu quero que vocês entrem aqui no filme comigo agora, amém? Tem uma multidão, quando é multidão mesmo, irmãos. Seguindo Jesus, entrando na cidade. E uma outra multidão seguindo o morto. É uma multidão seguindo o vivo, e aquele que pode dar a vida, e a outra seguindo o morto, que já estava lá no caixão. E quando a multidão que está seguindo o vivo encontra a multidão que está seguindo o morto, vai acontecer um negócio aqui. Amém? Olha só que interessante. Como eu disse, essa cidade chamava Formosura, Naim. Isso quer dizer o quê? Que na cidade de Formosura tem o quê? Feiura. Tem um menino morto. Irmãos, olha, velho morrer, ok. Criança ou adolescente ou jovem morrer, Deus me livre. Deus nos livre. É feio demais. É horrível demais.
E aí você pega e vê que Jesus está entrando na cidade de formosura e tem algo horrível acontecendo ali. Uma viúva, ou seja, ela tinha perdido o marido, dependia do filho, porque o filho deve que trabalhava e sustentava a casa, morreu. Essa mulher está destruída, irmãos. Está horrível o negócio ali. Nem na cidade de formosura tem formosura. Mas quando Jesus chega, a formosura chegou. Sabe, muitas vezes você pensa que é a plástica que te deixa bonito, né? Ou a maquiagem. Não tem nada contra, viu, irmão? Você pode fazer, é benção. Faça a maquiagem mesmo, ajuda a esconder as rugas. A igreja do Senhor Jesus, a Bíblia fala que ela vai ser entregue para Ele sem ruga e sem mácula, sem maquiagem. Mas nós, né? Eu não. As mulheres principalmente, se apresentam muitas vezes com maquiagem. Não há problema nisso. Faça mesmo. Mas o que te deixa lindo, abençoado, formoso, é a presença do Cristo vivo dentro de você. Sabe, a pessoa pode ser até feia. Mas se Jesus está habitando dentro dela e ela expressa Cristo, você vai olhar para ela e falar, mas essa pessoa é linda, essa pessoa, tem alguma coisa diferente nela. Da mesma maneira, Jesus está chegando nessa cidade formosa, que não tem formosura. E olha só que interessante o que acontece aqui. Vocês estão comigo? Versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Próximo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O que o Senhor Jesus fez aqui agora? Ele se compadece dessa viúva. E a primeira coisa que ele faz é consolo. Isso é um atributo do Espírito Santo, ele é um consolador. Sabe, talvez você está passando feiuras aí na sua vida. Talvez você está passando coisas horríveis na sua vida. Mas eu vou te contar uma coisa, tem uma multidão seguindo o vivo aqui dentro. E você acabou de encontrar essa multidão com o vivo aqui dentro. E a primeira coisa que ele faz é, não chores. Não chores. Ele te consola. Mas ele te faz isso com um propósito, porque vai vir uma coisa maior aqui agora. E olha só, chegando-se, tocou o esquife. Alguns pensam que isso aqui é um instrumento. Isso aqui é o caixão. E olha só, ele tocou no caixão e parou a multidão que estava lá, carregando o morto. Agora você imagina a cena, irmãos. Nós estamos aqui em Boca Raton agora, saindo a pé aqui, vocês estão me seguindo, amém? E a gente vai entrar nesse condomínio aqui, que mora 10 mil pessoas, esse condomínio aqui de frente. Só velhinho acima de 55. Não estou chamando quem acima de 55 de velhinho aqui não, viu? Só velhinhos lá, aqui não. E aí, de repente, lá dentro está velando uma pessoa, eles estão carregando essa pessoa e tem uma multidão seguindo ela. De repente, nós juntos, chegamos diante dessa multidão, nós tocamos no caixão e mandamos parar o velório. O que o povo vai fazer com a gente? Seu bando de louco, doido. Vai jogar pedra na rua. Vocês estão interrompendo o velório aqui, isso aqui é uma cerimônia muito importante. Só que tem um problema. Judeu, Jesus era judeu, amém? Não toca em morto. Ele não toca em morto. É proibido pela lei tocar em morto. Jesus tocou no caixão. Parou a cerimônia. E agora ele pegou e falou algo. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Oh, Jesus. Engraçado. Nós estamos falando de quê, irmãos? Fala assim comigo, autoridade. O que é essa palavra aqui, eu te mando? Autoridade. Lá no Goiás é autoridade. 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 Engraçado também, aqui não se lê que a viúva teve fé. A multidão teve fé.
Eu te pergunto nessa manhã, Jesus precisa da sua fé para fazer algum milagre? Tira esse peso da sua vida agora. Você vai receber milagre essa manhã. E Jesus não precisa da sua fé para fazer um morto levantar. Porque Ele reconhece e sabe quem é Ele. Ele sabe a sua autoridade. Ele deu uma palavra de comando. Ele comandou para aquele morto, levanta-te. E o que aconteceu? Próximo versículo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Essa cena deve ter sido maravilhosa, né, irmãos? E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Né? Olha só que interessante, o Senhor se compadece dessa mulher, o Senhor consola essa mulher, mas o Senhor também opera um milagre extraordinário aqui. Jesus, ele fez o que? Ele restituiu o jovem à sua mãe. Sabe, a feiura que você está vivendo? Sabe essa área horrível da sua vida que você está vivendo? Olha aqui para mim, irmão. Sabe essa área que você olha para ela é triste? Você olha para ela, não tem esperança alguma, não tem saída alguma, não tem forma nenhuma de você resolver essa situação. Essa área que é feia, o Senhor vai trazer formosura nela. Sabe, essa área que não tem jeito, o Senhor vai trazer formosura, vai trazer saída, vai dar a voz de comando e vai levantar o morto, vai restaurar o que for necessário, vai trazer à luz aquilo que estava em trevas. Sabe qual que é o resultado disso? O que você acha que essa multidão que estava seguindo o morto foi fazer depois? Foi seguir o vivo. Quando as pessoas virem a formosura de Deus na sua vida, uma multidão vai seguir o vivo. Seus filhos vão olhar para você, vão ver a formosura de Cristo na sua vida e vão seguir o vivo. Vocês estão comigo, irmãos? Jesus, então, ele continua a pregação de fé, mas meditando na autoridade. Sabe, o Senhor tinha clareza de quem Ele era, e o Senhor agiu, então, em autoridade. Os 2 milagres que Jesus fez foram baseados no quê? Na autoridade. O centurião teve fé? Sim. E Jesus admirou da fé daquele centurião. A Bíblia fala que o centurião teve uma grande fé? Isso é uma pegadinha, irmãos. Não. Mas o centurião teve uma fé de qualidade. Você e eu hoje somos convidados nessa manhã a ter uma fé de qualidade. Você quer ter uma fé de qualidade? Medita na autoridade. Medita na autoridade. Sabe, o fato de não meditarmos na autoridade de Cristo, na autoridade que Ele nos deu, é aonde nós tropeçamos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, isso é importante. O fato de você não meditar na autoridade, não ter revelação da autoridade, fala para ela, é aonde você pode tropeçar. Sabe, muitas vezes nós não vemos milagres nas nossas vidas, porque nós não temos revelação da autoridade. Sabe, muitas vezes eu e você tropeçamos, porque não temos revelação da autoridade de Cristo, tanto naquela que Ele te constituiu, quanto naquela que Ele nos deu. Sabe? E aí nós vamos chegar no versículo 18 agora. Continuando, capítulo 7 de Lucas. Nós estamos falando de autoridade para ver os milagres. Olha só o que aconteceu aqui agora. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. O que foi referido a João? Fala assim comigo: a cura do servo, o morto levantar. Para você entender, João Batista está agora preso numa cadeia. E os discípulos de João Batista estavam vendo Jesus fazendo milagres, sinais e prodígios. E eles foram até João Batista e falaram: Senhor,
Jesus cura os enfermos, ressuscita os mortos, cura os doentes, prega o evangelho. E João Batista fez o quê? Pegou 2 discípulos e falou: ei, vocês dois, vem aqui. Vai lá e pergunta para Jesus: você é você mesmo ou nós temos que esperar outro? O problema aqui é a gravidade, irmãos. Para vocês entenderem um pouquinho quem é João Batista e o que ele está fazendo aqui agora. Ele está tropeçando. Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. João Batista, se vocês lembram e recordam, é aquele que anunciou Jesus. João Batista é aquele que viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é aquele que deu testemunho a respeito de quem é Jesus. João Batista é aquele que ouviu o Pai dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. João Batista é aquele que viu a pomba, o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. João Batista, desculpa, é aquele que falou para Jesus: eu não sou digno de desatar-lhes a sandália dos pés. João Batista é aquele que, ao encontrar com Jesus lá no Jordão, falou: eu não posso te batizar, o Senhor é que tem que me batizar. E Jesus falou para ele: para que se cumpra a lei e os profetas, para que se cumpra toda a palavra de Deus, para que seja cheia toda a palavra de Deus, o cumprimento da palavra, faça isso agora. E João Batista foi lá e batizou Jesus. Batismo é para arrependimento. Jesus tinha pecado, mas ele fez isso para cumprir a lei. E olha que interessante aqui agora. João Batista, estava escrito a respeito dele na palavra de Deus, profetizado a respeito dele. Profetizado, que ele viria preparar o caminho para Jesus. E o que acontece? A Bíblia diz que ele tropeça. Aquele que testemunhou e abriu portas para o ministério de Jesus, agora duvida dele. Aquele que testemunhou e introduziu Jesus ao ministério, agora duvida dele. Estão comigo aqui? Está vendo a gravidade? E agora no versículo 18, desculpa. Todas essas coisas foram referidas a João, pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Próximo. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar, Senhor Jesus, és tu aquele que estava para vir ou precisamos esperar outro? Olha só, irmãos. João Batista estava o quê? Fala assim comigo: amargurado. Por que ele estava amargurado? Nós vimos no culto passado que a raiz de amargura, que é algo profundo, quando ela se manifesta, ela contamina muitos. Os discípulos de João Batista agora estão contaminados com João Batista, contra Jesus. E eles pegam e têm a ousadia de chegar em Jesus e falar: o Senhor é o Senhor mesmo ou tenho que esperar outro? És tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fica indignado, você levanta e sai curando as pessoas? Quando você fica indignado, você levanta e sai lá: não, vou orar hoje, vou curar uns 200. É desse jeito que você faz? Jesus, naquela mesma hora, curou muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Próximo versículo. Então Jesus lhes respondeu: vai lá e conta para João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus se indignou com aquela pergunta, irmãos, e curou um monte. Só que ele deu um alerta. Fala para a pessoa que está ao seu lado: feliz é aquele
que não encontrarem em mim motivo de tropeço. E olha só que interessante. A palavra tropeço aqui significa 4 coisas. Mas vou falar só a última. Ver no outro o que eu desaprovo. E impedir de reconhecer a sua autoridade. O que João Batista fez agora? Desaprovou Jesus. O que acarretou? Impediu de reconhecer a autoridade de Jesus. Só que Jesus não depende da fé de João Batista, porque ele sabe quem ele é. Você não depende da fé dos outros, porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe qual é a autoridade que você tem em Cristo. E o que Jesus falou? Feliz é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Sabe, essa mesma autoridade o Senhor nos deu. Essa mesma autoridade está na igreja. Está com você e comigo. Essa mesma autoridade, hoje, ela pode ser exercitada. Palavra de comando, de autoridade, quando liberada, ela pode acontecer. Por causa da autoridade. Por causa da autoridade. Sabe? Para encerrar, e nós vamos orar aqui pelos enfermos hoje. E muitos vão ser curados nesse lugar. Em Lucas, no capítulo 17. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor. Interessante. Nós estamos falando de autoridade, amém? Todos os textos do Novo Testamento, nos evangelhos, ao referir aos discípulos, eles referem aos 12, eles falam aos discípulos, aos 12. Esse é o único texto em que se fala apóstolos. E além disso, continua dizendo, os apóstolos pediram ao Senhor. Às vezes que eles foram reportar a Cristo, na sua maioria, eles chamam de Messias, de o Cristo, de Jesus. Mas nessa passagem, fala Senhor. Apóstolo é aquele que traz governo na vida da igreja. A autoridade. Senhor é o Senhor dessa obra. A autoridade. E agora está falando de fé de novo, junto com a autoridade. E qual que é o pedido deles para Jesus? Olha que interessante. Aumenta a nossa fé. Fala assim para Jesus, aumenta a minha fé. Ao que encorajou-os o Senhor. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, a esta árvore, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Obedecer tem a ver com autoridade, comandar tem a ver com autoridade, mas deixa eu tirar um peso das suas costas aqui hoje. Porque talvez muitas vezes você aprendeu isso. Aqui, se você for pegar o texto no original, a palavra de Deus diz o seguinte. Pode pôr aquela imagem do grão de mostarda? Está vendo o tamanho aqui do grão de mostarda? Ele é muito pequeno, é muito menor do que o seu polegar, mas é muito menor. E a palavra aqui no original diz o seguinte, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que tamanho que é o grão de mostarda? Fala assim, muito pequeno. Pastor, isso quer dizer que eu não tenho fé do tamanho do grão de mostarda. Minha fé é muito menor do que isso. Deixa eu corrigir algo aqui, irmão. Olha aqui para mim. Quantos aqui creem que foram salvos? A maior de todas as bênçãos é a qual? Salvação. Você precisou de fé, não precisou? Então você pode ter certeza que sua fé é no mínimo do tamanho de um grão de mostarda. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, se você tiver fé, no mínimo, em outras palavras, do tamanho de um grão de mostarda, e o verbo aqui, que é interessante, o verbo está no contínuo. Se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda,
e dizer a esta árvore, a esta moreira, e continuar dizendo a esta moreira, e continuar falando a esta moreira, ela vai se arrancar desse lugar, e vai ser lançada e plantada em outro lugar. Mas se você continuar, vocês estão aprendendo, irmãos? Vocês entenderam o que eu disse? Então, ok, vamos lá. Alguém está com câncer. Você ora por aquela pessoa que está com câncer. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada naturalmente. Porque a raiz dessa árvore começou a ser abalada. E você continua dizendo para aquele câncer se arrancar do corpo daquela pessoa. A raiz está mexendo. Você não está vendo a árvore mexer. A raiz está mexendo. E você continua com a fé pequena que você tem. Fala assim, eu tenho uma fé pequena. Eu tenho mesmo uma fé pequena. Mas é no mínimo do tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus já falou que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu disser aquela árvore, e continuar falando aquela árvore, ela vai se arrancar, e ela vai ser lançada no mar, e vai ser plantada naquele lugar. Não, vocês estão comigo aqui? Qual é a árvore que você tem hoje para falar? O que precisa ser arrancado hoje e ser lançado e plantado no mar? No mar significa morte, significa lugar de morte. Nós vamos lançar tudo aquilo que está provocando morte no nosso meio, no mar, no lugar dele, que é morte. Se você disser a esta árvore, arranca-te daqui e lança-te no mar, assim vai acontecer. Sabe? Vamos ficar de pé? Interessante que no texto Jesus falou que vai obedecer. Volta o texto, por favor, Lucas 17, versículo 6. Olha, nessa manhã, essa palavra é para você, amém? E é para mim. E olha só o que está escrito. Ao que encorajou o Senhor. O Senhor está te encorajando essa manhã. Usa de coragem agora. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe, nos seus lábios hoje tem palavras de autoridade. Nos seus lábios hoje tem palavras de autoridade, que vão expressar fé, tipo a do centurião. Fé de qualidade. Que vão expressar a fé do tamanho, no mínimo, de uma semente de mostarda. Mas a semente de mostarda, a fé desse tamanho, pode provocar o transplante de uma árvore da terra para o mar. Sabe, eu não sei qual que é a árvore que você vai arrancar aqui hoje, não. Eu não sei qual que é essa árvore. Mas você sabe. E não é só você que vai arrancá-la, não. Nós vamos arrancar aqui juntos. Porque a sua fé, somada à minha fé, somada à fé da igreja, em concordância com a igreja, vai arrancar uma floresta aqui nessa manhã. Uma floresta de enfermidade vai sair desse lugar. Uma floresta de morte vai sair desse lugar. Sabe, a sua vida não vai mais ser definida pelas árvores que estão sendo plantadas dentro de você. A sua vida agora vai estar limpa e clara para andar de acordo com a palavra de Deus. Feche seus olhos. Quando Jesus falou para os discípulos, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, os discípulos olhavam para a fé deles e viam do tamanho de um grão de mostarda. A minha fé é muito pequena, Jesus, aumenta a minha fé. E Jesus não aumentou a fé deles. Jesus falou para eles, se a sua fé for pequena mesmo, continue dizendo, continue falando, continue liberando. E essa árvore vai sair. E as coisas vão romper e vão acontecer.
a maior de todas as bênçãos, que é a sua salvação, você a recebeu porque você falou. A palavra de Deus diz: crie, por isso falei. Então nessa manhã, fala a palavra de autoridade, fala a palavra de autoridade, que o Espírito Santo está colocando nos seus lábios agora. Eu não sei qual que é a árvore, irmãos. Fala a palavra de autoridade para essa árvore, porque ela vai te obedecer. Assim vai ser. Assim vai ser no seu corpo, assim vai ser na sua vida física, assim vai ser também, em nome de Jesus, no seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. Fale e continue falando, e continue decretando, continue falando, agindo pela palavra.